Uma boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da AD Cidade. Especialmente neste último trimestre de 2020, nós queremos agradecer a Deus por termos chegado até aqui com saúde, com vida, gozando da comunhão com o Senhor. E nós vamos poder juntos estudarmos o livro de Jó. E é um livro especial e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Eu já tive a oportunidade de ler esse livro algumas vezes e tivemos a oportunidade também de estudarmos na Escola Bíblica Dominical em outros trimestres este livro. E sempre a palavra de Deus traz algo novo, renovando a nossa fé, a nossa esperança. Então, quero convidar você a não perder nenhuma aula. E se perder, você vai poder procurar as aulas no nosso canal do YouTube. Então, seja abençoado, seja abençoada com esta lição, esta revista maravilhosa, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias através da sua palavra. Então, ore comigo para que o Senhor possa nos inspirar a ministrarmos sobre a sua vida o que Deus reservou para esta primeira aula, essa lição de número 1. Oremos. Pai, graças te damos pelo privilégio de poder ouvir a tua voz através da tua palavra. Que o Senhor possa abençoar não somente esta aula, mas todas as outras que sucederão. Que todos os professores e todos os alunos que assistirem sejam inspirados e capacitados pelo teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, então como já antecipei, hoje nós vamos iniciar a primeira aula e o tema da nossa primeira aula, da lição de número 1, é exatamente o livro de Jó. Nós vamos estudar a vida de Jó e vamos aprender um pouco do que este homem de Deus passou e que lições a sua vida deixou, não somente para a igreja, mas para toda a humanidade. O nosso texto áureo está passando aí, ele diz o seguinte, leia comigo. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Interessante que no reino de Deus as coisas realmente elas são invertidas. Você veja, bem-aventurados os que sofrem. Meu irmão, quem é que pode dizer assim que está sofrendo, está feliz? Só o povo de Deus. Bem-aventurados que sofrem. Mas não é qualquer sofrimento. É o sofrimento segundo a graça e a assistência do Espírito Santo. O Consolador que está conosco. Porque em meio ao sofrimento, nós somos mais afinados. Nós nos aproximamos mais de Deus. Nós somos mais trabalhados. E no reino de Deus é assim. Quem quer ser grande, vai ser pequeno. Quem quer subir, tem que descer. E quem quer ser feliz, tem que passar pelo sofrimento. E nós vivemos num mundo em que, infelizmente, as pessoas querem até negar a existência do sofrimento. Mas o sofrimento existe, está aí, e com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a assistência do Espírito Santo que está conosco, nós vamos vencer e vamos passar por eles. A verdade prática diz, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade de literatura universal, mas sobretudo uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. Então fique atento, porque a verdade prática aqui nos dá um spoiler do que nós vamos ver durante todo esse trimestre. Grandes perguntas, grandes indagações que são feitas. Nós encontramos respostas no livro de Jó, principalmente porque o justo sofre, porque pessoas boas padecem, que é filosófico, mas também é teológico essa pergunta. E Deus, com certeza, há de nos inspirar
para respondermos essas perguntas. Nós temos aqui, então, a leitura bíblica em classe, que eu também quero convidar você a ler comigo, que está em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16, Ezequiel capítulo 14, versículos 14 e 19 e 20, e Tiago capítulo 5, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Por que esse versículo foi colocado aqui pelo autor da revista? Porque a Bíblia inteiramente ela é divinamente inspirada. E a Bíblia ela não foi escrita em um único estilo literário. A Bíblia ela é um livro que você vai lendo e vai percebendo que os seus autores adotaram vários estilos literários. E apesar de nós termos vários estilos literários, ela continua sendo divinamente inspirada. Mesmo que seja uma poesia, ou mesmo que seja um livro histórico, ou mesmo que seja uma genealogia, nós sempre iremos ser ensinados, redarguidos, corrigidos e instruídos para toda justiça. Ezequiel 14:14 diz: Ainda que estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. O versículo de número 19 do mesmo capítulo de Ezequiel diz o seguinte: Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. O que isso quer dizer? Isto quer dizer que Jó, ele está numa galeria vista por Deus. É como se nós estivéssemos entrando numa sala onde houvesse um painel com vários retratos. E você tivesse uma galeria onde houvesse escrito assim, homens justos. E nessa galeria nós teríamos o retrato de Noé, o retrato de Daniel e o retrato de Jó. Que honra, que privilégio. Aqui é o próprio Deus dando testemunho dessas pessoas, inclusive Jó. E quando Deus está usando o profeta Ezequiel para falar essas palavras, Deus está dizendo que vai trazer juízo sobre a cidade, sobre o povo que pecar contra ele. E este juízo viria de tal forma que ainda que esses 3 homens, por mais justos que eles fossem considerados por Deus, e que tivessem diante de Deus privilégio reconhecido por Deus, ainda que estes homens intercedessem junto a Deus por essa cidade, ainda assim só eles se salvariam. Ninguém mais seria salvo. Vejamos então Tiago capítulo 5, versículo 11, que diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Novamente aqui, o texto que nós lemos, que é o nosso texto áureo. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. É melhor o fim do que o começo. Guarde esta palavra no seu coração. Nosso objetivo geral é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Então não é uma poesia inspirada em situações comuns, situações... É uma poesia que vai trazer situações do dia a dia, mas é uma poesia que foi inspirada por Deus, revelada por Deus. Então não é uma poesia de um poeta famoso ou de um escritor literário famoso, mas é uma poesia de um homem histórico, sim, que ele existiu. Nossos objetivos específicos diz o seguinte: o primeiro, mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Então, onde está o fundamento para nós estudarmos o livro de Jó? No próprio livro de Jó,
nós encontramos evidências, traços históricos importantes e relevantes que mostram o contexto no qual Jó viveu. Segundo objetivo específico, especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. Porque quando você vai ler um livro, é importante você entender a estrutura daquele livro. Se é um livro de português, se é uma gramática, um livro de matemática. Então, o autor, quando escreve um livro, ele escreve com objetivo específico e ele vai estruturar aquele livro, aquela obra literária, de forma a atingir esse objetivo. Terceiro objetivo específico é identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Então, meus queridos, vamos aqui para a autoria, o local e a data do livro de Jó. Primeiro, o autor de Jó. Quem escreveu Jó? Quem foi que escreveu esse livro? Não há um consenso. Pode ter sido Moisés, pode ter sido Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías ou Esdras. Não existe um consenso específico de quem foi o autor do livro de Jó. Mas uma coisa é certa. O autor do livro de Jó, ele é considerado pelos acadêmicos da teologia como o Shakespeare, William Shakespeare do Antigo Testamento. Eles olham para essa riqueza literária e acham equivalente a uma obra de Shakespeare tal a riqueza gramatical, tal os recursos de conhecimento, os recursos literários que o autor usou para descrever. Realmente são palavras, são comentários, a forma como os discursos são descritos são admiráveis, são expressões vigorosas, profundas, tocantes, pensamentos realmente que nos levam à reflexão. Porque, na verdade, você vai perceber que as conversas que vão sendo desenvolvidas durante o livro de Jó, entre Jó e seus amigos, são reflexões profundas. São olhares diferentes a respeito do que acontece na nossa vida. E a forma como o autor escreveu realmente é de um elevado padrão ético. Então, independentemente de quem escreveu, o fato é que esta pessoa escreveu imbuída de deixar uma obra com excelência. Segundo subponto, a pessoa histórica de Jó. Ele é citado tanto no Antigo Testamento, como nós lemos aqui em Ezequiel 14:14, como no Novo Testamento em Tiago 5:11. Ou seja, não é de hoje que a Bíblia ela sofre muitos ataques. E na modernidade agora, vem mais ainda, eles se agravaram. E tentam de todas as formas desqualificar a palavra de Deus. E há também aqueles que tentam desqualificar o livro de Jó, dizendo, não, esse livro aí não é inspirado, não, esse livro não é tão importante assim. E, inclusive, essa história é fictícia. É uma história que não existiu. É uma história aí que alguém inventou. Mas isso não é verdade. Por que a gente pode dizer que a história de Jó é uma história verdadeira? Por que nós não acreditamos que a história de Jó é uma história fictícia? Nós acreditamos que a história de Jó é uma história verdadeira porque Jó, ele é descrito, como nós vemos aqui no Antigo Testamento, através de Ezequiel, e também Jó ele é citado no Novo Testamento através do apóstolo Tiago. Agora veja que o mais importante é que o próprio Deus dá testemunho da pessoa de Jó. Porque no Antigo Testamento, em Ezequiel, é Deus que está falando. Como na ilustração que eu usei aqui da galeria. Quando Deus fala desses santos homens de Deus. Quando Deus fala de Noé e Daniel. E Jó é Deus falando. E Ezequiel está escrevendo. Então isso é uma prova, uma evidência de que Jó não foi uma história.
inventada, uma história criada. Vai ser uma história real, um fato verídico que existiu e que ficou registrado para o nosso crescimento. Terceiro subponto diz o seguinte: a terra de Jó. Foi em Uz, um lugar real situado ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia. Jeremias 4:21, Jeremias 25 e 20 vão nos dar pistas deste lugar chamado Uz. E a época, quando que esse livro foi escrito? Esse livro, muito provavelmente, ele foi escrito no período dos patriarcas. Por que se acredita que a história de Jó foi uma história que aconteceu no período dos patriarcas? Porque quando nós lemos o livro de Jó, nós percebemos que há uma ausência de citação do nome dos pais do povo judeu. Não é mencionado, não se faz menção aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Também não se faz menção à lei de Moisés, não se faz menção a escritos, a ordenanças bíblicas. Uma coisa, inclusive, que a gente percebe é que quem exerce o sacerdócio em casa é o próprio Jó. Ou seja, se houvesse um sacerdote na época devidamente constituído, como a lei ordenou, certamente não era Jó quem faria as vezes do sacerdócio. Mas Jó, se houvesse um sacerdote na época, Jó iria aos sacerdotes e ofereceria as ofertas pelos seus filhos. Mas nós vemos que é o próprio Jó quem assume um papel sacerdotal. Isso é um indicativo, é um sinal de que na época não havia ainda a estrutura da lei mosaica. Então, é um dos indicativos pelos quais nós acreditamos que a história de Jó, ela ocorre no período patriarcal ou pré-patriarcal. Eu trouxe, inclusive, aí você pode ver na tela, o que seria uma ilustração da terra de Uz. Por que se acredita que a terra de Uz ela vai ficar localizada mais ou menos nessa região aí? Porque nós vemos que de onde os amigos de Jó vieram e também de onde vieram aqueles homens que atacaram a fazenda de Jó. Então, essa região ela se mostra uma região apropriada para as circunstâncias, de onde teriam vindo os ataques dos salteadores, de onde teriam vindo, confluído os amigos de Jó. Então, essa região, geograficamente, é uma região apropriada, digamos assim, para a narrativa histórica que nós lemos dos fatos que aconteceram com Jó. Vamos então, meus queridos, para o segundo ponto da nossa revista, que vai falar sobre a estrutura literária do livro de Jó. Como é que é essa estrutura literária? Primeiro subponto. Jó, ele é escrito, o enredo de Jó é em prosa e poesia. Do capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 13, o texto ele está em prosa. Do capítulo 3, versículos 1 até o capítulo 42, versículo 6, o texto está em poesia. E do capítulo 42, versículo 7 ao 17, o texto ele está em prosa. Então, resumindo, o livro de Jó está escrito assim, em prosa, poesia e prosa. O que é prosa? É você escrever um texto com ideias organizadas, parágrafo por parágrafo, como se você estivesse contando uma história. Então isso é uma prosa, né? Lembra que no interior se usa muito essa expressão, né? Vamos prosear, né? Ou seja, vamos conversar, trocar narrativas, um contando uma história para o outro. Então, o livro de Jó, ele está organizado dessa forma. Uma parte inicial,
em prosa, é uma narrativa. Depois a maior parte do texto é poético, é escrito em versos poéticos, né? E a parte final, novamente, nós voltamos para prosa, novamente, nós voltamos para a narrativa. Como é que ele está organizado? A parte poética do livro contém um monólogo de Jó. Então, quando nós lemos a parte maior, parte estrutural, central do livro, nós vamos ver Jó falando só. Um bom pedaço Jó fala só, por isso que é um monólogo. Depois nós vamos ver 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos. Como é isso? Os amigos falam, Jó responde, os amigos falam, Jó responde, os amigos falam e o Jó responde. Que aí ele faz, Bildade, Zofar. E nós vamos ter 4 discursos do amigo mais jovem, que se chama Eliú. E por último, nós vemos o discurso de Deus e o desfecho final do livro. Jó, ele é classificado na literatura teológica como um livro poético, assim como os Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses livros poéticos, dificilmente, eles são difíceis de nós obtermos informações históricas, né? Porque normalmente quando nós lemos, por exemplo, os livros históricos, eles vão dizer no ano que morreu o rei fulano, no ano que nasceu o rei ciclano. Então, os livros históricos, eles dão muitas pistas de quando aconteceram aquelas histórias, aquelas circunstâncias. Os livros poéticos, os autores eles não estavam muito preocupados em circunstanciar na linha do tempo da história o momento em que aqueles fatos estavam acontecendo. Então, se você vê no livro de Jó, no livro de Salmo, no livro de Provérbios, no livro de Cantares e no livro de Eclesiastes. No entanto, nós encontramos uma infinitude de riquezas, reflexões dos problemas, experiências, crenças, atitudes do povo de Israel, atitudes comportamentais. Nós vemos muito nos livros poéticos essa relação de problema e solução, da realidade da vida, do nosso dia a dia, das dores do homem, das dores da mulher, das dores de um povo, do sofrimento de uma nação. Então, os livros poéticos nos mostram as relações humanitárias, relações familiares, relações sociais, coisas com as quais nós nos identificamos como seres humanos. Então, são livros realmente ricos, profundos, que se nós olharmos, lermos e cavarmos, com certeza nós vamos beber águas profundas. Nós vemos que esses livros eles usam muitas figuras de linguagem, muitas metáforas, muitas ilustrações que ajudam na nossa imaginação, que ajudam na nossa compreensão, ajudam no nosso aprendizado, ajudam a nós fixarmos as ideias. Nós vemos aqui, por exemplo, que Jó, ele usa, por exemplo, a figura do vai e vem, do tecelão, quando está usando o seu tear. E ele usa essa figura para demonstrar a brevidade da vida. Ele usa, por exemplo, o vento, a nuvem, a águia, uma flor. Então são coisas do nosso cotidiano, são coisas do nosso dia a dia com as quais nós estamos acostumados e com certeza nós podemos aprender com essas observações. Terceiro ponto. A natureza e a mensagem do livro de Jó. Primeira pergunta, e grande pergunta. Quem nunca se fez essa pergunta, né? Por que os justos sofrem? E é isso que deixa os amigos de Jó chocados. Porque Jó ele era um homem reconhecido dentro e fora da sua região como um homem bom,
um homem justo, um homem cuja sociedade tinha um maior respeito e honravam. E de repente você vê esse homem, uma pessoa tão boa, caridosa, um filantropo, e de repente esse homem caiu em desgraça. E não foi desgraça pouca, foi uma grande desgraça. Então, todo mundo começa a se perguntar, mas por quê? Por que aconteceu isso com fulano? Por que aconteceu isso com ciclano? Né? E por que essa desgraça acontece com uma pessoa tão boa? Mas olha ali fulano. Às vezes a gente vê algumas situações interessantes no nosso dia a dia, na violência, por exemplo, né? Às vezes você vê que numa troca de tiros, dando um exemplo, né? Que nós já vimos muitas vezes esse questionamento. E pessoas boas estão passando ali na rua e de repente elas são alvejadas por uma bala e vêm a óbito. E pessoas, por exemplo, que estão ali envolvidas diretamente naquele conflito, elas saem incólumes. Elas vão embora, não acontece nada com elas, mas de repente o inocente foi alvejado e sofreu e perdeu. E aí a gente se pergunta, né? Por que ele e por que não ele? Né? Por que ela e por que não a outra? E é essa pergunta que os amigos de Jó tentam responder. Eles começam a indagar, a perguntar a respeito do comportamento de Jó, se realmente ele era santo, se não era, se ele tinha justiça, se não tinha justiça. Tentam fazer um escrutínio na vida de Jó para tentar responder essa pergunta. A segunda grande pergunta que nós vamos ver no livro de Jó, e eu não vou responder hoje essas perguntas, porque essas perguntas elas vão ser respondidas ao longo do trimestre. Você vai entender e vai compreender por que o justo sofre. Você vai entender e vai compreender se existe bondade desinteressada. O que é isso aqui? É a velha prática do toma lá da cá. É a velha prática da barganha, né? É o que o diabo vai propor a Deus. Que o diabo vai dizer, ele é bom, ele é justo, ele é tudo isso aí que o Senhor está falando. Não é por acaso. É porque o Senhor é bom demais, ele tem tudo. Ora, qualquer pessoa que tem a riqueza que Jó tem, vai ser como Jó. É isso que o diabo vai propor para Deus. Ou seja, o diabo está propondo para Deus que não existe bondade ou não existe pessoas justas se não houver um interesse por trás. Só existem pessoas boas porque há um interesse por trás. Só existem pessoas justas porque há um interesse por trás. E aí o diabo vai dizer, né? Tira isso dele para você ver se não vai acontecer dele te abandonar, se não vai acontecer dele te deixar. De modo, meus amados irmãos, que o livro vai nos mostrar e vai evidenciar que sim, que é possível você ser bom, você ser justo, porque você está imbuído de amor, porque você está cheio de amor. O amor de Deus, o amor ágape, ele é um amor desinteressado. Uma das virtudes do amor de Deus, o amor ágape, é exatamente não buscar os seus próprios interesses. Ou seja, eu procuro colocar os interesses da outra pessoa ou do meu próximo em primeiro lugar. Vamos então para a terceira pergunta. Pode o homem compreender a Deus? O livro de Jó, ele vai nos trazer e nos mostrar os impactos que essa revelação divina mostra aos homens. Como Deus se revela, como Deus se mostra, as faces de Deus, os atributos de Deus, que vão sendo revelados através das circunstâncias. Como Paulo, por exemplo, que exercia o seu ministério e ele acreditava que estava a serviço de Deus,
acreditava que estava fazendo a obra de Deus, mas ele fazia sem conhecer verdadeiramente quem era Deus. Eu posso falar aqui, por exemplo, da oração do Pai Nosso, que essa semana eu estava conversando com uma amiga sobre isso. E eu dizia para ela, por exemplo, que a oração do Pai Nosso é uma oração que eu acredito até o ateu sabe de cor. No entanto, as pessoas costumam repetir e repetir, sem trazer para si, para a sua vida, o que aquelas palavras da oração estão dizendo. Sem compreender que quando você diz Pai Nosso, você está invocando e reconhecendo que você faz parte de uma família, porque o Pai é nosso. E você vai pedir perdão, porque o seu coração é perdoador. Então, será que meu coração realmente ele está livre de mágoas, de sobrecargas? Então, quando você conhece a Deus, e você compreende quem Deus é, quando você se achega a Ele, você tem compreensão dos impactos, dos resultados que as suas atitudes, que os seus comportamentos podem gerar nesse seu relacionamento com Deus. Porque você agora tem uma compreensão de Deus. Quando você conhece uma pessoa, você diz, não, fulano não gosta disso. Fulano não gosta dessa brincadeira. Fulano não gosta dessa comida. Fulano não gosta dessa cor. Fulano não gosta desse estilo. Porque você, através da convivência, você vai descobrindo os hábitos, os gostos e os costumes dessa pessoa. E quanto mais você convive com Deus, e quando conviver com Deus é porque Deus está em todo lugar, eu digo é você se aproximando de Deus e ter essa noção real de que Deus existe, embora você não esteja vendo, mas Ele está aqui, e de que o que você faz à sua volta Ele está percebendo e Ele se importa com isso. Então, Jó ele teve esse entendimento, porque ele vai dizer que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele conseguia ver a Deus. Ele agora enxergava Deus através de uma experiência profunda, sofrida é verdade, mas uma experiência transformadora que deixou marcas profundas na vida de Jó. De modo, meus amados, que nós concluímos esta aula, abençoada aula, neste domingo abençoado, nessa tarde, aí onde você está, que há no livro de Jó riquezas que vão produzir crescimento espiritual na minha vida e na sua vida. E na época que nós estamos vivendo, no cenário que nós estamos vivendo, que tantas pessoas queridas, pessoas amadas, foram levadas de uma vez só por essa praga que assola o mundo. E esses questionamentos estão mais fortes, mais vívidos na nossa mente, no nosso coração. Então urge mais do que nunca nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, nós olharmos para este livro santo e buscarmos respostas para as nossas dúvidas e consolo para as nossas inquietações. Quero orar por você, Pai, em nome do teu amado Filho Jesus. Eu abençoo este homem, esta mulher, esta casa. Ó Deus, que o teu Espírito Santo visite este lar, esta mente, este coração. Que eles sejam cheios da tua presença, impactados com a tua glória. Que o Senhor traga resposta, paz e consolo para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.